Shalom, shalom. Shalom, pastora Miriam, tudo bem? Bem, esperando um pouquinho o pessoal entrar, dá um minutinho aí, para a gente poder começar a aula de hoje. Bem. A paz. Bem, nós temos estudado de quarta-feira os milagres de Jesus. Bem, toda quarta a gente tem estudado sobre esses milagres, né? Entrando um pouquinho mais na palavra, vendo um lado mais profético daquilo que o Senhor está fazendo, né? Nenhum dos milagres de Jesus eram por acaso. Eu tenho falado isso sempre. Os milagres não aconteciam de qualquer maneira, nem por acaso. Os milagres, eles aconteciam de acordo com o que Deus falava com Jesus para que Jesus fizesse. Quando a gente olha no Evangelho e vê quando Jesus saía para orar, né, para falar com Deus, para ouvir de Deus, era para ouvir direções de como deveria e como ele faria, né, buscaria direção para poder estar ministrando, liberando palavras. Os milagres eram feitos assim. Não era de qualquer forma, não era de qualquer maneira, né? Não entrava simplesmente os milagres aconteciam. Deus tinha tudo sob controle e os planos também aconteciam. Então, na palavra de Deus, a gente tem que entender todo o contexto para você entender por que aquele milagre foi colocado ali, o que estava acontecendo. E hoje nós vamos falar de um dos milagres mais, um dos que o pessoal mais fala, né? Mas alguns dizem que até contradiz, né, alguns textos da palavra de Deus, mas eu acho muito interessante porque quando a gente olha o contexto do que está acontecendo, você entende a atitude de Jesus e o que Jesus faz. Então eu queria que você que está assistindo às aulas, hoje a gente vai ter como base o Marcos capítulo 11. O Evangelho de Marcos capítulo 11. Bem, a gente começa no capítulo 11, o primeiro versículo eu quero ler com você. Marcos 11:1 diz assim: quando se aproximavam de Jerusalém, Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras. Betfage e Betânia. Aqui eles estão indo para Jerusalém e eles passam por essas cidades, né? Ele passa por Betânia e ali em Betânia ele vai ficar em destino a Jerusalém. E aí você vai ver a entrada dele em Jerusalém. É aquela entrada que é profética, né? Em que Jesus entra montado no jumentinho, o povo com galhos de árvores, né, faziam o caminho para ele, celebravam, né, e gritava, o povo cantava, gritava: Hosana ao que vem em nome do Senhor. E essa entrada tinha sido profetizada pelos profetas lá no Velho Testamento. Então era realmente um momento marcante de Jesus entrando em Jerusalém. Era um dos momentos mais cruciais a entrada dele, profética essa entrada, né? A entrada que estava profetizada e estava acontecendo de uma maneira tão tremenda. Então Jesus estava entrando no centro da vontade de Deus. Dali ele começaria a caminhada dele para a cruz. Mas aqui ele entra nessa cidade, em Jerusalém, e ele vai no meio do povo. O povo aclamando, o povo dizendo: o povo é o filho de Davi, né, celebrando. E Jesus sabia muito bem com que povo ele estava lidando. E como aquilo, dali uma semana, aquele mesmo povo que estava ali celebrando, chamando ele de filho de Davi, ia ser o povo que ia gritar: crucificam, né?
Jesus sabia que aquilo tudo que estava acontecendo era profético, sabia que tinha que acontecer daquela maneira porque Deus tinha colocado, mas ele sabia muito bem o que aquilo simbolizava, o que aquilo significava, a entrada dele em Jerusalém, né? Então, profeticamente era uma entrada linda, poderosa, mas naturalmente havia também uma corrupção, havia todo um jogo dos fariseus ali contra Jesus, e a gente vê isso nesse capítulo. Então, a gente pega aqui um momento que Jesus está no meio desse povo que parecia estar bem, pareciam estar do lado de Jesus, mas não estavam. Quando você tem essa ideia de um povo que estava ali fingindo, de um povo que estava ali de aparência, você entende o que acontece logo depois de Jesus entrar em Jerusalém, logo que acontece esse milagre que nós vamos falar hoje. Amém? Então, tenha em mente que Jesus passou por um tempo aqui da entrada em Jerusalém, do povo celebrando, um povo que uma semana depois ia estar mandando crucificá-lo, e ele estava diante agora de um povo que era aparência. E olha o que acontece no verso 12, Marcos 11, verso 12. Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: nunca mais coma do seu fruto, e os discípulos ouviram o que ele disse. Paramos por aqui, por enquanto, só para a gente poder entender um pouquinho. Como eu disse, Jesus tinha passado pelo momento do povo celebrar. Agora ele está saindo dali, saindo de Betânia. No livro de Mateus, fala desse livro de Marcos, desculpa, o livro de Marcos aqui onde a gente leu, fala de Betânia e de Betfage. Betfage era a casa do figo. Bem, então era uma região que havia muitas figueiras. Então por isso que a Bíblia vai narrar que Jesus teve fome e ele vai procurar figo. E ele vai, nesse momento, né, no lugar onde tinha figo. Era uma cidade, ou era uma aldeia onde se plantava e se cuidava de figo. Então tinha muitas figueiras. E Jesus vai para uma figueira que estava ali cheia de folhas. É interessante, né, quando a gente vê esse texto, ela cheia de folhas e sem fruto, porque a figueira tem essa característica, né, dela ficar cheia de folhas, né, e depois vem os frutos, né, ela não é primeiro saem os brotos, os frutos, para depois ela for folha, não, ao contrário. Então quando Jesus vai olhar, é porque ele viu a árvore que aparentemente estava bonita, pronta para ter fruto. Né? Então, quando ele chega lá, não tem fruto nenhum. Eu acho legal alguns pontos desse texto. Né? Primeiro, Jesus vai procurar o fruto e não encontra. O que ele encontra? Folha. A folha é a aparência, aquilo que destaca, aquilo que chama a atenção. Né? A folha e o fruto, a folha e as flores, ela chama a atenção, mas não alimenta. O que alimenta é o fruto. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Agora o que eu quero aqui é que a gente veja Jesus procurando fruto e não encontra. Qual é o paralelo aqui? Né? Uma árvore que parecia frutífera, uma árvore que parecia pronta, uma árvore que tinha toda uma aparência de ser boa, mas não era frutífera. A gente vê aqui Jesus dentro de Jerusalém, passando por um povo que gritava, que tinha uma aparência de aceitação de Jesus, uma aparência de acreditar nele como Messias, né? E Jesus está mostrando nesse milagre, profeticamente dizendo: olha, eu procuro fruto neles, mas eu não encontro. Entende? Ele fala: eu olho os frutos neles, mas eu não encontro. Esse é o paralelo aqui. Então quando a gente vê Jesus falando: nunca mais se acha fruto em ti,
Ele está dizendo que para a figueira ali era só um símbolo da própria Jerusalém. A figueira ali era o símbolo dos fariseus e daquela religião. Né? Então ele olha para aquilo e ele fala: olha, eu procurei fruto em vocês, mas eu não achei. Essa figueira simbolizava isso. Por isso que Jesus fala: olha, nunca mais vão achar fruto em você. E ele dá uma palavra, ele dá um decreto. Né? A partir dali, essa situação, né, os fariseus e toda essa posição do judaísmo, dessa base, vai entrar em declínio, não terá mais fruto. Consegue entender o paralelo do que eu estou dizendo, daquilo que Jesus está fazendo aqui? Não é que Jesus foi simplesmente amaldiçoar uma árvore. Ele olhou a árvore, não tem fruto, morra você. Não, aqui era um ato profético, aqui ele estava mostrando algo profético. Amém? Jesus ele veio para trazer vida. Jesus, é lógico que ele podia chegar nessa árvore e dizer: haja fruto, e no outro dia ela estaria cheia de fruto. Mas não era o intuito de mostrar o poder dele sobre a natureza. Isso ele já tinha mostrado tantas vezes. Aqui era mostrar profeticamente o que estava acontecendo. E ele era absolutamente ciente de toda aquela situação. Que o povo estava ali, mas era um povo apenas de folhas e flores. Não haveria frutos. E Jesus dá essa palavra. E os discípulos vão e veem isso. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Se você está entendendo, dê um joinha aí. Eu estou entendendo, apóstolo. Amém? Então, esse milagre não era só para mostrar o poder. Olha, secou a árvore. Não. Era aqui Jesus mostrando esse posicionamento dele, entendendo que o povo estava ali só de aparência, não havia fruto. Sabe, queridos, e quando a gente traz isso para a nossa realidade, é muito triste hoje ainda. A gente vê muitas pessoas dentro da casa de Deus ou vivendo uma religião. A religião leva a gente simplesmente à aparência. Entende? Então há muitas pessoas hoje que vivem de aparência. A gente hoje olha, né, e vê dentro das igrejas, infelizmente, muitas pessoas vivendo de aparência. Hoje é muito fácil parecer ser crente, né? É fácil a gente parecer, as pessoas usam, né, até um certo ibope, uma certa relevância, você dizer que você é cristão, que você é crente, né? A gente vê muito por aí desse tipo de coisa, aproveitando-se, né, da simplicidade do povo, porque infelizmente o povo cristão ainda é como Jesus nos alertou para não sermos, né? Jesus falou: olha, sejam simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Nós ainda somos demasiadamente simples como a pomba. Então muitas pessoas nos enrolam, né? Muitas pessoas da aparência. A gente é muito, desculpa o termo, mas a gente é muito crente em muitas situações, né? E a gente vê aí pessoas que estão dentro da igreja simplesmente para usar a igreja, simplesmente para abusar do povo. E eu não estou dizendo só de oferta, de dízimo, não é isso só não, irmão. Eu estou dizendo de pessoas que vão à igreja, que têm uma aparência de cristão, mas estão ali só para receber, estão ali só para ter. Enquanto a igreja está suprindo suas necessidades, ela está lá. Então, enquanto ela está ali bonita, numa aparência de santidade, e ela recebendo, porque para uma árvore ter folhas e frutos, ter folhas e flores, ela tira nutriente, ela se alimenta, né? Ela está ali, mas ela não produz fruto. Então tem muitas pessoas na igreja hoje, né, estão vivendo esse tempo que tiram nutrientes para ter folhas, tiram nutrientes para ter flores, mas não produz fruto. Então vivem de aparência, né? Vivem de uma expressão, de parecer ser, né? Quando você chega, você vê elas elogiando igual o povo aqui com Jesus: Hosana o que vem em nome do Senhor, Hosana o que vem em nome do Senhor. Uma semana depois estão lá dizendo: crucifica, crucifica, mata. O que faz isso? A aparência, a religiosidade. Mas eu acho muito interessante o texto que diz que Jesus foi procurar fruto. Jesus teve fome.
Aqui, irmão, de novo eu falo para você, essa fome de Jesus não é simplesmente para mostrar que Jesus era humano, né? Teve fome. Claro que ele era 100% homem e é 100% Deus, né? Lógico que ele teve fome também. A gente vê as passagens que ele tem fome, que ele tem sede, né? Mas aqui era profético. Então, a fome de Jesus por frutos nas nossas vidas. Ele vem procurar, ele vem atrás dos frutos. E aí, irmão, a gente pode viver de aparência, a gente pode parecer crente, até a hora que o Senhor vem buscar fruto. Na hora que ele vem buscar o fruto, é que a coisa vai mostrar. Por quê? Porque o que mostra caráter na vida do cristão é fruto, não é folha ou flores. É o fruto. É o fruto que mostra quem eu sou. O meu caráter, ele é trabalhado pelo fruto. Por isso que Paulo faz essa comparação, né? Claro, através do Espírito Santo, essa comparação dizendo sobre os frutos do Espírito em nossa vida. É mais do que dons, né? Eu sempre falo que os dons, eles têm um papel na nossa vida. Dons, ele tem o papel de atrair o incrédulo, para que o incrédulo seja salvo. Bem, o fruto, ele trabalha o nosso caráter. Então as folhas e as flores apenas atraem, mas não alimenta. Bem, ela atrai, mas não alimenta. O que alimenta é o fruto. A Bíblia diz aqui que Jesus foi procurar fruto. Ele não foi olhar as flores, ele não foi olhar a folha, ele foi procurar fruto. A fome que ele sente aqui é o desejo da intimidade, de ver transformação. Sabe, irmãos, o que a gente está precisando nesses dias é ver cristãos transformados, genuinamente, homens e mulheres transformados, em que a prioridade das suas vidas seja o Senhor. Hoje a gente vê muitas pessoas na igreja com aparência, em que estão lá apenas para se beneficiar daquilo que é dado, mas nunca estão dispostos a se doar ou dar. A partir do momento em que não recebem mais, não querem mais, não preferem mudar para outro lugar, vão para outro. Por quê? Porque querem apenas receber e nunca dar. Aquele que dá fruto é aquele que vai mostrar o caráter de Cristo. Homens e mulheres que se dispõem a serem tratados. Sabe, queridos, há muitas pessoas que têm dificuldade em serem tratadas. E todos nós temos. Ninguém gosta de ser confrontado, ninguém gosta de ser tratado, né? Se uma pessoa fala assim, não, eu gosto de ser tratado, eu gosto de ser confrontado, eu gosto, né? Fala, tem algum problema. Você já para e fala, não, o problema dela está ali. Porque ninguém gosta. É algo que machuca, que dói. Mas é algo que transforma, que nos faz crescer. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor, ele corrige o filho a quem ama. E nós temos que entender essa verdade. Será que se o Senhor hoje procurar frutos em nós, caráter em nós, o que ele vai encontrar? Às vezes eu fico pensando, né, como no livro do livro de Cantares, né, ou de Cântico dos Cânticos, como você queira chamar, em que Salomão escreve para a Sunamita, sua esposa, né, a cartas de amor, né, que é o livro. Só que é um livro profético, absolutamente profético, do rei escrevendo para sua noiva. E ali mostra Jesus, né, escrevendo para a igreja. E em várias passagens de Cantares diz que o noivo desceu para ver os frutos do jardim da noiva. E ele procura frutos. Irmão, será que se o Senhor hoje descer à igreja procurando frutos, ele vai encontrar frutos como em Cantares a Bíblia diz que o rei encontrava? Ou Jesus vai encontrar aqui, como aparece aqui em Betânia, ou Betfage, em que Jesus procura no meio da figueira e só encontra folhas, só aparência? É muito difícil, irmão. Uma das coisas interessantes desse texto também é a gente ver que
a aparência ou a religiosidade leva primeiro à esterilidade. Toda pessoa religiosa, ela não produz, ela é estéril. E eu estou dizendo estéril espiritualmente. Não prospera, bem? Não vai, não faz, não cresce. A religião, ela traz esse roubo de semente. Então não há prosperidade. Bem? Toda pessoa religiosa, ela vai ter a tendência a viver isso, miséria. O religioso tem a tendência de ser avarento. Por quê? Porque ele começa a entrar numa idolatria ao dinheiro. Então, quando você vê o texto aqui, Jesus simplesmente faz uma constatação: nunca mais vão comer fruto de você. Por quê? Por causa da religiosidade, por causa da aparência. E, irmãos, nós temos que ficar muito atentos a esse tipo de situação com as nossas próprias vidas, com aquilo que nós estamos vivendo. Muitos de nós crescemos em ambientes de religiosidade. Eu falo por mim, eu cresci dentro de ambientes de religiosidade. Aqueles padrões em que a gente coloca Deus em caixinha, numa caixinha, e que se não fizer dessa forma, se Deus não se manifestar desse jeito, não é Deus. Né? Eu sempre aprendi assim: Deus tem que fazer dessa forma, o culto tem que ser desse jeito, a situação tem que ser assim, né? E a gente vai criando certas manias dentro de um padrão em que a gente entende que Deus se move na sua multiforme graça, e a multiforme graça de Deus em nós é trazer para as nossas vidas a cada dia. Eu gosto desse termo multiforme. Você sabe o que quer dizer multiforme? É que tem formas infinitas de se revelar. Então Deus, nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha e entender que aquilo é Deus. Sabe, irmãos, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a perder frutos e a gente começa a ter mais folhas. E se o Senhor vir buscar em nós, Ele vai encontrar folhas e não frutos. Então, a infertilidade, o roubo da semente, está nisso. Daquilo que vive de aparência, de uma religiosidade que rouba de nós. Segunda coisa que a gente vê aqui é que a religiosidade leva à morte. Eu não estou dizendo morte física, mas a morte espiritual. Por quê? Porque não se abre. Vive a morte. E aquilo vai levando e fazendo as pessoas chegarem nesse ponto. Sabe, irmãos, eu creio que não há coisa mais linda e poderosa na nossa vida do que sermos árvores frutíferas para o Senhor. Você consegue imaginar Jesus vindo até você e recebendo de você seus frutos? Agora imagine Jesus chegando até você e Ele olhando para você e falando: nunca mais se comerá fruto de ti. Eu acho que ouvir isso deve ser algo muito difícil e terrível. Mas há muitas pessoas que não têm esse temor de Deus e entram nessa fase e vão sim viver esse tempo de esterilidade e morte. E olha, vamos para o versículo 20. Olha o que acontece. Na manhã seguinte, no outro dia, depois que os discípulos ouviram Jesus falando com a figueira, no outro dia, né? Eu só queria mostrar uma coisa para você. Depois que Jesus fala com a figueira e ele fala: olha, nunca mais comam o seu fruto, o próximo versículo diz assim: e os discípulos ouviram o que ele disse. Por quê? Como testemunho. Testemunho. Agora, os versículos que vem abaixo é Jesus entrando no templo. E é aquela passagem que ele vê os vendilhões no templo, né? Que ele vê as pessoas fazendo comércio no templo, vendendo as coisas no templo. Você sabe o que eles estavam vendendo? Às vezes as pessoas falam: então estavam vendendo as coisas. Perdão. Estavam vendendo as coisas no templo. O que eles estavam vendendo? Todo homem, né, tinha que ir para o templo e levar um sacrifício, levar uma ovelha,
né, levar o cordeiro para sacrificar, levava uma pomba, dependendo da oferta que eles fossem fazer, e dependia também da condição financeira. A lei de Moisés tinha dado essa liberdade, mas o homem tinha que levar uma oferta. Então, qual era a ordem de Deus para a oferta? Que o ofertante pegasse a ovelha na casa dele, olhasse 3 dias para a ovelha, para ver se não tinha defeito, e aí depois levava para o templo, e aí era sacrificado. Então era um processo que demorava. E aí o que aconteceu? Como o pessoal ia para Jerusalém para sacrificar, começaram, né, os espertalhões, o que eles faziam? Os caras levavam um monte de ovelha, ficava na porta do templo, aí a pessoa não trazia mais de casa a ovelha. O que ela fazia? Ela chegava na porta do templo ali, na entrada do templo, dentro do templo, nos átrios do templo, e comprava. Chegava pro cara e falava: olha, eu quero aquela ovelha ali, ó. Ela tá boa? Não, tá boa, tal. Quanto? Tá tanto. O cara pegava a ovelha e entregava. Não era mais uma oferta que a pessoa levava por arrependimento, por transformação, por querendo, apontando para o Messias. Não. Virou um comércio a oferta. Levavam de qualquer forma, compravam de qualquer forma. Comprava ali a ovelha, né? Havia ovelhas que eram vendidas, que, olha para você ver, né? A gente acha que só hoje tem gente esperta, né? Naquele tempo era assim, o cara tinha lá as ovelhas, né? Tinha lá um grupo de ovelhas na fazenda dele. Aí tinha aquelas mais fraquinhas, aquelas que nasciam com defeito, aquelas que não iam ser muito boas para a reprodução do rebanho. O que eles faziam? Vendiam mais barato, e os caras levavam isso para o templo e vendiam como oferta. Então as ovelhas que estavam sendo descartadas do rebanho é que estavam sendo vendidas dentro do templo para serem oferecidas como oferta. Consegue entender? É isso que quando Jesus ele chega e ele vai para Jerusalém e ele vê essa condição. E ele vai aqui e a gente sabe que ele pega, ele derruba havia moedas de troca. A Bíblia fala aqui dos cambistas. Por que havia cambista? Porque vinha gente de muitas regiões e traziam dinheiro, moedas de várias nacionalidades, de várias regiões. Então tinha aqueles que trocavam o dinheiro, né, pela moeda que estava, trocava. Então havia os cambistas que trocavam moeda e ficavam para que pudesse ser comprado ou dado de oferta. Então havia as pessoas ali para fazer isso. Então imagina o cara que está vindo lá de uma região com uma moeda de ouro. Ele chegava: não vou dar essa moeda de ouro na oferta, para oferta. É muito dinheiro, então vou dividir essa moeda de ouro, vou trocar essa moeda de ouro por tantas moedas de prata. Ia lá no cambista, o cara trocava, né? Claro, tinha a porcentagem dele, dava um tanto de moeda de prata, a pessoa ia lá, colocava um tantinho, porque ela não queria dar. Era mais ou menos se você chegasse na igreja hoje e falasse assim: ó, eu tenho uma nota de R$100 para dar de oferta. Você vai falar: ah, não, é muita coisa, eu quero só dar 10. Aí você vai ali, troca o seu 100 por 10, nota de 10, dá 10 e guarda 90. Era mais ou menos isso. Os cambistas estavam ali para isso, e estavam ali também para trocarem as moedas, para comprarem ofertas. Bem? E Jesus chega e a gente sabe que ele pega, faz um chicote, né, com o negócio, e quebra, bota e fala que eles estavam transformando, né, o templo num covil de salteadores, de ladrões, e coloca para fora. Por que logo depois que Jesus fala e profetiza para uma figueira que era religiosa, que simbolizava a religião e a aparência, logo em sequência Jesus está dentro do templo, aonde as pessoas estavam expressando exatamente essa verdade. Consegue entender como é um conjunto de coisas? Bem, então ele entra ali, Jesus ele vai colocar para fora ou expulsar aquelas pessoas que estavam levando ofertas. Aí você podia falar: ah, não, elas estavam ofertando. Não, Deus não está interessado no dinheiro. Dinheiro para Deus é irrelevante.
O que Deus olha para nós é o nosso coração, é a motivação que me leva a Deus, que é importante para Deus. Qual é a nossa motivação? Qual é a tua motivação? O que esses homens estavam fazendo era vivendo de uma aparência, de uma religiosidade. Quando Jesus faz aqui e diz que eles são ladrões, que eles estão ali explorando, e é verdade, o que eles estão fazendo é tentando mostrar uma aparência daquilo que eles não viviam. Então, esse milagre de Jesus, o que alguns historiadores nem chamam de milagre, né? Falam que não é milagre porque Jesus amaldiçoou em vez de abençoar, mas para mim tem todo um contexto aqui. Se Jesus chegasse para essa figueira e falasse, olha, né, olhasse para a figueira e falar, amanhã você terá fruto, seria incoerente ele entrar no templo e expulsar os vendilhões. Por quê? Porque se ele abençoou a figueira, teria que abençoar como dizendo, olha, vocês estão certos. Entende? Então, é profeticamente o que Jesus está fazendo. Ele está mostrando como estava a religião da época. Amém? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Certo? Aí a gente vai agora para o 20, versículo 20. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Amém? Desde a raiz. Por quê? Porque o problema não está na superfície, o problema está no fundamento. Amém? A religiosidade, a aparência, não é aquilo que mostra, é a raiz. Como eu disse, é a essência. O Senhor quer ver a nossa motivação. Qual é a nossa base? Qual é a nossa raiz disso? Entende? Aonde está a nossa raiz em Deus? Porque a raiz é que se alimenta. A árvore, ela não se alimenta da água da chuva, porque a chuva nem todo dia chove, às vezes há períodos longos de estiagem. Ou onde que ele se alimenta? É a raiz que quanto mais profunda, mais ela encontra veios de águas, rios subterrâneos, aonde ela vai, a raiz vai pegar a essência, a água dali, os nutrientes para manter ela bonita em todo o tempo. Então, aqui, quando os discípulos olham, a árvore não tinha só secado seus galhos, mas até a raiz. O que ele está dizendo? A árvore toda está com problema, mas o principal é a raiz. Fundamento. Sabe, queridos, hoje quando você pega a igreja, né, eu não estou aqui dando tiro no pé na igreja, tá? Eu acho sim que é um problema que nós temos que entender e batalhar para mudar essa história. E é uma das coisas que eu mais faço. Outro dia perguntaram para mim, apóstolo, o que o senhor mais faz na igreja, no reino? Eu falei assim, hoje o que eu mais faço é evangelizar crente. Eu dou fundamento para crente. Hoje eu estava pensando que eu preciso escrever. Orem aí, irmãos, para que até o final de novembro o meu livro saia. Está faltando pouquinho, já está na fase de montagem de capa já. E eu estava escrevendo, eu precisava escrever hoje sobre a apresentação do livro. O livro vai chamar Manual de Mergulho. Manual de Mergulhos, pequenos estudos, grandes ensinos. E eu comecei a escrever sobre isso. Sobre por que esse livro. E uma das coisas que o Espírito foi pondo no meu coração era isso, sabe? Fundamento, raiz. As pessoas hoje, elas estão sem fundamento, sem raízes. Então você vê pessoas na igreja que vivem de uma aparência, ela não tem raiz. No primeiro vento, e a própria Bíblia diz isso, né? A casa sem fundamento, né, feita na areia, mas a árvore, no primeiro vento que vem, ela quebra. As pessoas elas não conseguem passar por confrontos, por ventos que inúmeras vezes nós enfrentaremos. Esses dias eu estava pregando e eu falei isso.
Eu falei, uma coisa que todo cristão tem que ter a plena certeza que ele vai viver em abundância é tempestade. Sempre vai haver tempestade, sempre vai haver vento forte, sempre o mar vai ficar revolto. Por quê? Por quê? Para que você cresça. Deus não é mau a ponto de ficar mandando, não. Deus está fazendo o quê? Deus quer que você cresça, que você amadureça, que você crie raízes. E para isso nós precisamos de fundamentos. E há muitas pessoas sem fundamentos, vivendo de aparência. No primeiro problema, sai fora. Nas primeiras dificuldades, pulam fora do barco. E andar com o Senhor, viver uma vida cristã, é para pessoas que têm coragem. Quem não tem coragem não anda com Deus. Quem não tem coragem vive de aparência. Sabe? É necessário ter fundamento. Aqui, quando Jesus amaldiçoa a figueira, é até a raiz. Ele está dizendo, o problema está aqui. O problema está na raiz. Sabe, irmãos, hoje o nosso maior problema é fundamento. Fundamento. Pessoas não conhecem a Bíblia. A gente vê cristãos que não conhecem a Bíblia. A gente vê irmãos que o que eles conhecem da Bíblia é dos hinos que eles cantam. E pior, há muitos cânticos por aí hoje em dia que não tem a menor base bíblica. E o povo sai cantando e acha que aquilo ali está na Bíblia. Porque não conhece a palavra de Deus. Não sabe onde está a base. Irmãos, nós precisamos voltar à raiz. Nós precisamos pegar isso aqui, ó. Bíblia. Bíblia. Ler a Bíblia, comer a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Ah, eu não posso ler outro livro? Pode, né? Pode, vai ler o meu, em nome de Jesus, me ajude comprando o livro também, a oferta é uma bênção. Mas não é a base é isso aqui. É isso que me dá raiz, é isso que me dá fundamento. Livros, ensinos, adubos que vão me ajudar, mas a base é isso aqui, a água, a minha raiz tem que estar aqui dentro. Se isso aqui não for meu fortalecimento, eu vou secar, vai haver religião. Sabe, irmãos, pessoas que não têm fundamentos são religiosos, porque vivem de aparência, julgam as pessoas por aparência. Então nós temos que aprender, quando Jesus está dizendo aqui. E aí vem Pedro, né? Pedro se levanta e Pedro, aqui minha versão diz assim, Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore, né? A que a gente leu. E exclamou, veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. Bem? Então Pedro está dizendo, olha, secou. Agora veja a explicação de Jesus. Jesus não vai começar a questionar a religiosidade, mas ele agora vai começar a dar o antídoto, aquilo que muda. Amém? Porque Deus, né? A gente está falando de Jesus, ele não é aquele que ele não veio para destruir, mas ele veio para edificar. Mas o próprio Deus fala que há momentos que precisa se destruir para poder se edificar. Né? O próprio Senhor fala, quando ele fala para o profeta, ele fala, você vai destruir, vai edificar, vai derrubar e vai erguer de novo. Porque é assim que as coisas acontecem. Então aqui, quando Jesus amaldiçoa, ele está mostrando profeticamente, como eu já expliquei, o que era. Só que aqui agora ele vai responder para Pedro, qual é o antídoto disso? Qual é a solução dessa verdade? Amém? E agora a gente vai ver Jesus dizendo, olha, vê a verdade, a figueira secou. Agora, como que se resolve isso? Olha o que ele fala no verso 22. Então Jesus disse aos discípulos, tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte, levanta-se e atira ao mar, e isso acontecerá. E é preciso, no entanto, crer que acontecerá, e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que creem, que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa, até aqui, depois eu falo do outro. Qual é a base que ele dá aqui? Qual é a solução? Fé. Fé. Crer. Ele começa, ele diz, tenham fé em Deus. É a solução. Amém? Eu entendo que ele está dizendo assim, olha, creia, aprenda.
Irmão, uma pessoa precisa conhecer a palavra de Deus mais e mais, para que ela tenha fé. Por isso que a fé, ela é acrescida. A fé, ela cresce quando eu estou ligado à palavra, quando eu recebo da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? E eu já cansei de explicar, a palavra de Deus não é um livro, ela é uma pessoa, ela é Jesus. Quando eu estou aqui diante da palavra e eu estou lendo a palavra, na verdade eu não estou lendo na palavra, eu estou ouvindo o que Jesus está me dizendo. O ouvir que acrescenta fé não é ficar sentado na igreja todo domingo à noite ouvindo o pastor pregar durante 1 hora. Isso não edifica a fé. O que edifica a fé é eu sentar diante da palavra, ler a palavra de Deus. O que naturalmente eu estou fazendo é ler, mas profeticamente eu estou ouvindo a palavra entrar em mim. E é isso que faz a minha fé mudar. É isso que me dá fundamento. É isso que Jesus está dizendo. Se você tiver fé, você muda o ambiente. Ele está dizendo, se você tiver fé, você manda esse monte para lá, essa situação, você transforma o ambiente. Então, se eu não tiver fé, eu não consigo viver isso. Eu não consigo viver aquilo que o Senhor propõe para mim. Então, quando você pega pessoas religiosas que vivem de aparência, figueiras sem fruto, são pessoas que não creem, que não têm fé, é raso, é fraco. Agora, aqueles que têm fé, que passam por situações e vão se enraizando, vão conhecendo a Deus, e a gente só conhece a Deus através da palavra. Não há outro meio de conhecer a Deus. O Senhor, Ele se revela na palavra, Ele mesmo diz isso. Ele se revela na palavra. Eu não vou conhecer a Deus ouvindo pregações 1 vez por semana. Vou no culto de domingo, 45, 1 hora de pregação. Estou bem. Não, irmão, você está raso. Você corre o risco de Jesus chegar em você e não achar fruto. Nós precisamos aprender isso. E eu gosto quando Jesus explica aqui sobre fé, né? Ele fala sobre você ter fé, fundamento, mas ele fala um negócio, ele fala sobre perdão, o liberar perdão. Aí você vai falar assim, por que Jesus está explicando sobre fé e fala de perdão? Porque, irmão, ele tinha acabado de passar dentro do templo, colocado aquele povo, como ele falou, salteadores para fora. Ele tinha acabado de passar por um tempo em que as pessoas estavam ali cheias de aparência, indigando com ele. E a coisa que Jesus mais fez aqui foi perdoar aqueles. Ele perdoa tanto que na cruz ele fala para o Senhor, né? Pai, perdoa-os, por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Então é óbvio que Jesus está falando de fé, que a fé transforma, mas ele também fala sobre perdão. Sabe, irmãos, eu acho que é aí que entra o nosso coração agora. Nós temos que aprender a olhar essas pessoas que estão na casa de Deus, que não dão frutos, só tem flores, só tem folhas, melhor dizendo. Olhar para eles não com raiva, como alguém, nós somos superiores porque nós temos, não, irmão. Nós temos que olhar para eles e entender que são pequenos, que o Senhor os ama, que a intenção de Deus é que eles cresçam e que Deus quer usar isso em nós. A misericórdia, o amor que Ele está produzindo, o fruto dentro do nosso coração para amar essas vidas. Não desprezá-las, não botar para fora, mas amá-los. Bem, eu gosto do termo, né? Jesus, ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Em momento nenhum ele vai falar com as pessoas que estavam lá, né, de volta dele, jogando o manto, erguendo as palmas, falando. Ele não julga, falando, daqui uma semana vocês estão lá falando mal de mim. Não, ele ama, ele abençoa. Bem, mesmo aqui os mercadores, quando ele coloca todo mundo para fora, tal, você vê que ele vai pregar. Sabe, queridos, a gente tem que ter esse coração perdoador e um coração compassivo, mas um coração misericordioso. Um dos frutos que o Senhor mais tem que achar na minha vida e na sua é amor. É amor.
Se nós não tivermos amor, o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios 13, se não tiver amor, de nada vale. De nada vale. Que nós possamos ter esses frutos, não porque nós somos melhores do que os outros, não, irmão, mas porque nós temos e buscamos aprofundar, amadurecer. E quanto mais eu tiver profundidade e amadureço, mais frutos eu produzo, mais amor eu terei, mais misericórdia e compaixão eu vou ter dessas pessoas. E vou crer que em nome de Jesus a gente vai ver essas pessoas se tornarem frutíferas. Vamos crer que toda religiosidade e aparência seja destruída e que as pessoas verdadeiramente encontrem o caminho, encontrem o Senhor e sejam fortalecidos por isso. Amém? Espero que essa palavra arda no teu coração, que esse ensino fique aí com você. Amém? Toda a aula tem ficado aí no Instagram do MAC. Então, se você não assistir agora, você pode assistir depois. Amém? Você pode pegar e assistir depois, né? Ouvir, anotar algumas coisas. Se você tiver alguma pergunta, mande para mim. Eu, com todo amor, vou responder para você. Se ficou em dúvida de alguma coisa, tá bom? Quero convidar você para sexta, sábado e domingo. Nós vamos ter a ativação profética aqui no MAC em Jacareí. Nós vamos estar transmitindo pelo canal do MAC no YouTube. Tá? Então, sexta-feira é a apóstola Silvana que vai estar ministrando. No sábado é o pastor Tiago Martins, que é lá da Semiária Colher de São Paulo, vai estar ministrando no sábado, e domingo eu vou estar ministrando a palavra profética para esse mês de graça e visão espiritual, né? O mês de novembro. Então, se você quer, vai ser uma grande bênção. Amanhã, né, eu vi a Rita e lembrei, amanhã também eu vou estar ministrando lá na Manancial da Promessa. Amanhã à noite eu vou estar ministrando o Manancial da Promessa. Então, se você quiser, entra no link deles lá. Eu sempre coloco, o link deles é lá no Facebook para você fazer. Amém? Que essa palavra tenha tocado teu coração, que nós sejamos frutíferos, sejamos figueiras frutíferas. Amém? Glória a Deus. Olha o Bruno aí, Bruno Maluf, ó. Amei te encontrar ontem, viu, querido? É uma bênção. Pensa num rapaz tremendo para ministrar o louvor, um homem de Deus, amo mesmo. Bem, vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque, Senhor, nós sem o Senhor não somos nada. Se não é o Senhor a nos abençoar, não é o Senhor a nos fortalecer, Senhor Deus, se não é a Tua palavra a nos dar força e raízes, Senhor Deus, como nós faríamos, Pai? Senhor Deus, porque frutos não são só para nós, o fruto, Pai, é para expressar a Tua glória. Nós somos frutíferos não para nós mesmos, mas para os outros, para mostrar, ó Deus, quem somos no Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio disso. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos, Pai, aqueles que vão ajudar os que têm folhas e precisam de frutos. Que nós também, Senhor Deus, possamos entender que tudo nós somos e tudo temos por causa do Senhor em nós. Pai, muito obrigado por esse momento, pelo repartir da Tua palavra, e sermos, Senhor Deus, verdadeiramente abençoados pelo Senhor. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Espero que você tenha sido abençoado aí, e que a graça do Altíssimo esteja sobre a tua vida. Amém? Esteja aí com a gente durante esse final de semana, se não, até quarta-feira a gente está junto de novo aqui para mais um milagre de Jesus, a gente mergulhar um pouco mais nessa palavra do Senhor que é poderosa e tremenda para as nossas vidas. Fique na paz do Senhor. Shalom, shalom.